Tem que guardar o papel. Tem que ser. Otávio, problema que tem é do teorema de Fermat. É um teorema de Fermat. Não, mas se eu falar, o pessoal faz tudo. Como é que é, David Zaniette? Oh. Vai logo. Ó, mas eu chamei o povo. Assim não. Oh, pessoal, vamos começar. É o seguinte. Eu vou. Atenção. Bom. Mensuração. Gabriel, a matéria que eu vou falar agora, ela é uma matéria que tem parte teórica, que novamente não é enrolação, e é uma matéria que é tão importante que existe uma faculdade dela, existe uma faculdade de estatística. Se chama estatística. Pessoal. O Instituto de Matemática da USP, você já foi lá no jogo mate, Sabrina? E o Arthur vai de novo esse ano, eu te convidei para você não responder. Eu não convidei, não. Eu convidei o Matheus. O jogo mate funciona no Instituto de Matemática e Estatística. Tem gente que fala que a matemática nem é uma parte estatística, é uma ciência separada. É separado da matemática. Eu discordo, eu acho que é parte de matemática. De todo jeito, é ensinado dentro de matemática. A estatística é tão importante que é a matéria que tem maior variedade de cursos superiores. Tá? Estatística... Estatística é uma matéria que tem quase todas as áreas, certo? Você tem estatística em todas as engenharias. Você tem estatística em todos os cursos de ciência biológica. Todos.
Medicina, estatística é uma matéria fundamental para fazer mestrado ou residência. Uma das matérias mais importantes da medicina, no curso de medicina, é estatística. Psicologia, toda a área de saúde, psicologia, educação física, nutrição, enfermagem, uso estatísticas. Eu dei aula, Yara, na Faculdade de Educação Física de Estatística. Eu dei aula na Faculdade de Educação Física. É claro que eu não ia dar aula de handball na Faculdade de Educação Física. Eu dei aula de Estatística. Estatística também tem no curso de Pedagogia, a única matéria de matemática no curso de Pedagogia. Claro, Pedagogia também ensina matemática de criancinha. É metodologia do ensino da matemática. Mas, assim, matemática de alto nível, na Pedagogia, é só Estatística. E tem estatística, tudo é curso que vocês imaginam. Não tem estatística, um curso, por exemplo, de letras, história, esse tipo de coisa. Administração tem estatística. E aí, Paola, eu preciso que vocês prestem muita atenção, ciência, computação tem estatística, porque essa parte agora é teórica. O que é estatística? Estatística é analisar dados coletados. Coletar, organizar, analisar e interpretar dados. Então, vamos supor que alguém faz uma vacina para Covid. Fizeram, né? Como é que a pessoa sabe se aquela vacina funciona? Testando. Mas o teste não pode ser aleatório de qualquer jeito. O teste tem que ter um critério. É estatística que vai dizer se aquela vacina funciona. Em ciência, ninguém sabe muita coisa, não tem como provar uma coisa em ciência. Então, as coisas são feitas com base em testes. Por exemplo, existe estatística em praticamente tudo que vocês falam na vida. Vocês veem na vida, em esporte. Eles não fazem uma tabela de quantas medalhas de ouro, prata, a posição que o Brasil ficou? Aquilo lá é estatística. Quando eu falei aqui para o Jean, Jean, só teve um 10 no curso B3, foi do Thiago Labanca, lá no B3.1, ninguém tirou no 3.2, no 3.3. Isso é estatística. Quando eu falo candidato que tem tantos por cento da eleição, é estatística. Quando eu falo que hoje vieram 70 alunos, e é o segundo dia que veio mais alunos, eu estou fazendo estatística. Então, estatística é toda vez que eu tenho dados numéricos e eu estou pegando a realidade e analisando com esses dados numéricos. Entenderam mais ou menos o que é estatística? Estatística, então, ela é baseada na realidade. Tudo em estatística é prático, tudo. Só os modelos que não são práticos. Então, vamos escrever quais são as funções de estatística. A primeira é coletar os dados. Você tem que fazer uma coleta adequada dos dados. O que significa isso? Se você está fazendo um teste, por exemplo, para verificar se um remédio funciona, você não pode testar o remédio só numa faixa de idade, só em um sexo, só em uma etnia, uma raça. Não pode. Você tem que fazer uma variação de testes para ver se ele funciona em tudo quanto é tipo de gente. Tem remédio, por exemplo, que não funciona dependendo do sexo que a pessoa tem. Então, a coleta dos dados, ela é a primeira função da estatística. Para fazer a coleta dos dados, existe um negócio chamado amostragem. Paola, presta atenção. Não sei se vocês estão de boa aí, se só amizade, mas vai ter tempo, tá? Então, o que a amostragem faz? Olha, nem sempre é possível analisar toda a população. O que é população ou universo? É tudo que eu quero analisar, tá? Então, pensa bem. A minha população pode ser átomos de gás hélio, certo? A minha população pode ser pincéis fabricados por uma fábrica. Pode ser células de pessoas. Pode ser mosquito da dengue. Então, a população é tudo que eu vou investigar. Tem coisas que eu consigo investigar todo mundo. Por exemplo, eu consigo analisar todos os alunos aqui da sala, não consigo? Se eu quiser saber qual a idade que vocês têm, ou qual a nota que vocês tiraram em matemática no segundo bimestre, eu consigo. Mas nem sempre.
Às vezes, para eu conseguir analisar todos, eu teria que destruir a população inteira. Para eu testar, destruir, por exemplo, eu quero testar se os palitos de fósforo de uma fábrica funcionam. Geralmente eles pegam e vão acendendo um certo número de palitos para ver quantos falham. Não dá para acender todos, né? Tem que pegar um tanto. Certo? Você tem que fazer um teste. Você não pode fazer o teste com todos. Você já viu aqueles testes que eles botam um carro na fábrica para bater numa parede para ver o efeito que fez? Imagina se fizer com todos os carros. Não tem jeito. Às vezes, não tem jeito, porque é muito caro. Às vezes, não tem jeito. Já é uma questão de simulado, que é exatamente isso que eu estou falando. Então, presta atenção. Às vezes, não tem jeito, porque a população é infinita. Os seres humanos, todos que existem e que vão existir daqui para o resto da vida, ou que poderiam existir. Não tem como se analisar toda a população. Então, você pega uma parte da população chamada amostra, certo? E essa amostra, você precisa de um jeito que a conclusão que você tirou da amostra tenha uma possibilidade, uma probabilidade de valer para a população inteira. Então, quando eu pego uma amostra, eu vou fazer um cálculo de probabilidade para ver se essa amostra vale para a população inteira. Nem sempre, ele nunca vai ter certeza. É sempre uma possibilidade. Pode ser que, tá? Então, a técnica de amostragem nunca te dá uma certeza. Vou dar um exemplo. Você já viu pesquisa eleitoral? Na pesquisa eleitoral, tem 2 dados que eles falam. Wendel, eu estava gostando do Marcos está longe, não sei se estou comunicando com eles. Ó, 2 dados. Margem de erro. Já viram margem de erro? E não só margem de erro. Tem intervalo de confiança. Eles falam margem de erro de 3% e intervalo de confiança de 98%. Quando você vê uma pesquisa eleitoral, sabe o que é impressionante? Ela sempre, nas urnas, tende a dar certo. Dentro da margem de erro. Muito raro errar. Tem gente que fala que não funciona. Funciona. Por que não funciona, às vezes, em Muzambinho, Nova Resende, Cabo Verde, Vila Nova, essas cidades aqui? Porque, geralmente, é uma empresa pequena que faz. Às vezes, o cara nem entende. Mas as pesquisas, elas funcionam. E, para elas funcionarem, elas usam algumas técnicas de amostragem. Quando você faz uma amostra errada, eu digo que é uma amostra enviesada. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que eu quero analisar o hábito de estudo dos estudantes da região. Eu poderia usar vocês para fazer esse estudo? Tem um pesquisador, vamos supor, tem um pesquisador lá da Unicamp que quer analisar o hábito de estudo dos alunos. Aí ele vem aqui e analisa vocês. Por que essa amostra não funciona? Porque vocês que vieram aqui já se dispuseram a sair de casa em domingo. É claro que vai ser uma amostra tendenciosa. Eles chamam uma amostra enviesada. Tá? Enviesada, que tem viés. Uma enviesada significa que é tendencioso. Você pegou uma amostra e conseguiu tirar dessa amostra uma tendência que não é correta. Vou dar um exemplo. Por favor, sem nenhum comentário, só eu falo. Você quer fazer uma pesquisa sobre a opinião de voto de presidente da eleição passada. Aí você vai lá no quartel da Polícia Militar. Não vai dar certo, né? Ou você vai lá no sindicato dos metalúrgicos. Percebe que vai ter uma tendência a votar no candidato ou no outro? Por que enquete de internet não funciona? Porque enquete de internet é só quem segue aquele perfil, o algoritmo que gosta daquilo que vai votar. Então, se você entrar numa enquete do Felipe Neto, você vai ter uma resposta muito diferente do que se entrar numa enquete do Nicolas Ferreira. Porque
São coisas completamente diferentes. Então, quando vocês estão trabalhando com estatística, tem que fazer a amostragem de forma adequada. Bom, existem várias estratégias de amostragem. Uma delas é botar o nome de toda a população numa lista e sortear aleatoriamente com o computador. Isso é um jeito de fazer. Eu vou depois ensinar algumas técnicas de amostragem na aula que vem. Por exemplo, como é que eu faço uma amostragem entre os alunos que estão nessa sala? Eu quero estudar 5 para fazer um estudo. Que jeito que eu faço uma amostragem adequada? Tem um jeito de fazer. Certo? Claro que eu não posso escolher. Eu quero fazer uma análise estatística aqui, de ver o desempenho de matemática. Aí eu analiso o Vinícius Abate Pietro, Jean Madeira e o Gabriel P10. Não dá certo. Tá? Então, a coleta é a parte da estatística muito importante. Segundo ponto da estatística é a organização de dados. Tá? A organização de dados tem 2 coisas principais que ajudam a organizar, que é tabela e gráfico. Tá? Tabela e gráfico. Acho que todo mundo cansou de aprender tabela e gráfico na escola, não entendeu? Então, eu quero analisar a idade de vocês. Eu posso pôr numa tabela e no gráfico. Quando eu falo organização, às vezes eu nem tenho amostra, eu tenho só a população mesmo. Tá? Organização. Segunda coisa que a gente faz é a análise dos dados. Já ouviram falar em média, moda, mediana? Desvio padrão, amplitude, máximo, mínimo, tudo isso faz parte da análise. Aqui que entra a conta. Aqui tem muita conta. Depois você tem a interpretação. Essas 4 coisas aqui é estatística que você estuda na escola e eu vou ensinar nesse curso. Essa parte aqui é chamada de estatística descritiva. Olha, essa estatística que cai no Enem, que cai no vestibular do IEF e que vai cair aqui nesse. Mas existe uma outra estatística que é baseada em probabilidade. Além de tudo isso que eu falei, organização, coleta, análise, interpretação, ainda tem fazer previsões e tirar a conclusão. Aí é tipo uma... Aí você tem que fazer uns testes bem mais complicados, com base de probabilidade. Isso aqui chama estatística indutiva ou inferência. É o que os médicos fazem, ou inferência. O que a gente nota é que as pessoas não entendem estatística, e por isso, muita coisa que eu via falar na pandemia de fake news, não sei o quê, é porque é falta de entendimento de estatística, tá? Muitas conclusões são feitas com base estatística indutiva. É uma questão de probabilidade, tá? Eles fazem a probabilidade de que aquele dado vale ser, fazer previsão, tá? Então, por exemplo, você consegue fazer previsões, questão de eleição dá para fazer previsão. Tem vários partidos, a gente já faz previsão de quantos vereadores cada um vai fazer. Claro que isso é informal, mas isso é uma estatística indutiva, é uma previsão, é tentar adivinhar o futuro. A previsão do tempo é base na estatística, tá? O seu remédio é funcional ou não, é base estatística. Por que a gente sabe que o remédio funciona? Já pensaram nisso? Como é que o homem tem certeza que aquele remédio vai funcionar? Geralmente funciona, né? Com base em quê? Com base em estatística, pode ter certeza. Tá? Você testa um grupo, faz o grupo controle e vai experimentando e vê o que deu certo e o que não deu certo. Tá? Nossa, eu não podia falar isso. Mas eu vou dar um exemplo. O professor Luquinha, ele é, inclusive, candidato a vice-prefeito da aula de Uruguaia. Alguém tem aula com ele? Você tem aula com ele, né? Ele é candidato a vice-prefeito. Ele está afastado da escola, tá? Então, o Luquinha, ele fez uma pesquisa para analisar quem era atleta de alta performance em futebol em Areado.
Sei lá, Luquinha em Areado, mas estava lá em Cabo Verde. Sim, o Luquinha quis pegar uma cidade que ele não conhecia, uma pesquisa, tá, acadêmica, na faculdade. Eu sei que eu li os dados dele, analisei. Ele queria pegar, descobrir alunos de alta performance em futebol, na escola municipal, pequenininho, de Areado, que ele não trabalhava. Então, ele aplicou uma série de testes e descobriu quem tinha potencial de atleta de alta performance, não, acho que eu tô falando acho que não é Areado, não. De Areado, uma menina de Areado fez isso também. O Luquinha fez, e ela usou a referência do Luquinha, chama Fabiana. A Fabiana de Areado fez, e o Luquinha fez, não sei da onde. Então, entende? Ele conseguiu, usando matemática, descobrir quem era de alta performance. Eu acabei de vir uma coisa na minha cabeça. Falta de cabelo ajuda. Eu descobri alguns bons alunos com base em estatística. Com base em estatística. Eu olhei lá os números das notas do Canguru e chamei para aula. Você lembra, né, Monique? Quando você estava pequenininho, eu convidei você para o curso, era um dos melhores alunos, o Guilherme também, com base na nota do Canguru. Sabrina, não foi eu que fui lá te convidei do curso? Não foi eu que passei na sala e falei que tinha curso? Eu te descobri. O Jean eu convidei para o curso também com base na nota do BMEP. A Lívia, que veio até hoje, então, estatística. A estatística, ela ajuda você a descobrir as coisas. Estatística é do tipo, certo? Quando eu analiso dados, tem 3 tipos de dados. Eu tenho que saber o tipo de dados. Nominal, ordinal e intervalar. Tá? O que é um dado intervalar? Quando é uma grandeza que é contada ou medida. Intervalar é um número. Vou dar um exemplo de coisas que são número. Idade é um número, não é? Altura é um número. Peso é um número. Concorda? É número? Quando você vai preencher um formulário no Google Forms, tem um monte de coisa que é número. Medida da cintura. A menina vai fazer modelo. Medida da cintura. A minha, beleza. Grau de miopia. Nota em português no vestibular do IF. É um número. Quando a grandeza é um número, eu falo que ela está na escala intervalar. Certo? Isso vai ser importante. E tem uma questão na prova que é para classificar nominal, ordinal e intervalar. Mas, por exemplo, eu vou perguntar algumas coisas para o Davi. Me responde se você souber. Davi, idade. 12 é um número. Peso. 41 é um número. Número de irmãos. 2 é um número. Certo? Nota que você tirou em matemática no segundo bimestre. 18,3 é um número. Agora, eu te perguntar. Cidade que você nasceu. Muzambinho. É número? Muzambinho, então, é nominal. Nominal é quando é um nome e não dá para pôr em ordem. E não dá para ordenar. Olha. Não dá para ordenar várias coisas. Sexo. Masculino ou feminino. Não dá para ordenar. Certo? Outro exemplo que não dá. Outro exemplo. Cidade onde nasceu. Raça. Não dá para ordenar. Várias coisas quando você preenche. Série. Não, série não é. Série dá para ordenar. Escola onde você estuda. Não dá para ordenar. Tem muitas coisas que, inclusive, são números e não é intervalar. Deixa eu dar um exemplo. O CEP. O CEP é só um código, não é? Então também é intervalar. É um nome de código. Diga. No caso, não dá tecnologia para viagem para outros planetas, tecnologia para agropecuária. Você tem que analisar para onde você mora no Brasil. Ou seja, o que vai ser mais interessante? Investir em viagem para outros planetas ou investir na situação econômica do Brasil, que é a agropecuária. Lá eles ensinaram muito isso. Você consegue usar suas próprias vivências para fazer uma escala e analisar qual é o melhor para você. Isso que você está me falando é que os dados estatísticos, eles não vão decidir o que você vai fazer. Os dados estatísticos dão uma informação
E a partir da informação, você tem que usar o teu raciocínio para calcular. Então, por exemplo, quando eu chamei a Lívia para vir fazer o Podemos, não foi só aquele valor. Eu chamei a Lívia. Mas tem um cara muito bom que mora lá no Ceará. Não tem como eu chamar ele vir toda semana no meu curso. Certo? Mas voltando para cá, só para a gente perder, mas isso que você falou tem certa razão. Existe ordinal. O que é ordinal? O que não é um número, mas dá para colocar em ordem. Série. Não dá para pôr a série em ordem? Série. Outra coisa que dá para pôr em ordem. Classe social. Baixa, média e alta. Não dá para pôr em ordem? Medalha do BMF ou da Olimpíada. Ouro, prata e bronze. Ordinal é que é um nome e põe em ordem. Vou perguntar umas coisas para vocês me falar se é nominal, ordinal ou intervalar. Nome do pai. Nominal. Número de animais de estimação. Intervalar. Quantidade de energia elétrica que você gastou na sua casa esse mês. Intervalar. Escolaridade do teu pai. Ordinal. Bom, vocês entenderam. Isso pode cair na prova, essas escalas. Juro, caiu no vestibular do Instituto Federal de São Paulo uma questão que era só para cascar o tipo de... Tem alguns autores que dizem que nominal e ordinal são qualitativos. Qualitativos. Enquanto intervalar é quantitativo. Só uma coisa. Depois, se eu lembrar, eu falo, porque não é tão importante para esse curso. Mas tem gente que fala que intervalar pode ser discreta ou contínua. Discreto é o que eu conto. Contínuo é o que é medido. Vou dar um exemplo. Tem 70 alunos aqui, deve ter menos, porque alguns não voltaram à tarde. 70 alunos. A gente tem uns 67. 67 alunos. Se entre 67 alunos e 68 alunos, tem algum número no meio? Não tem como ter 67,2 alunos na sala. Tem 67 ou 68. Eu podia falar numa média de 67,2. Mas número não tem. Então, pessoal, sem brincadeira, para a gente não desfocar do entendimento, esse é uma escala discreta. Escala contínua, tem como alguma coisa ser mais 67 metros e menos 68? Mais 67 menos 68 metros? Pode. Então, é contínuo. Mas para esse curso, não é importante. Tem no material mais detalhes. Certo? Eu vou passar agora para a parte mais interessante dessa matéria. Isso aqui deu para entender? Sim, vai lá. Eu vou fazer agora uma coisa, porque eu vou explicar como que organiza dados. Para eu fazer isso, eu vou precisar de uma colaboração de todos, tá? Para responder o que eu vou perguntar. Eu vou fazer uma organização de dados de idade, tá? Vou organizar os dados. Eu poderia fazer uma organização de dados da série e da cidade que vocês moram. E seriam gráficos completamente diferentes. Vamos lá. Eu poderia escrever todos os dados aqui, ficaria até melhor. Mas muita gente... Não, vamos fazer. Vamos fazer para vocês entenderem melhor. Eu quero que todo mundo fale rapidamente quando eu perguntar a idade, eu só vou apontando. Começa, Gabriel. 13, 14, 15, 14,
13, 14. Hã? 16, 15. Ô, Luiz. 12, 14, 15, 16. Luiz Adriano. E Ari, eu perguntei para você? 14. Como se chama? É Maria Gabriel? Lucas. 14. 14. Bruno. Monique. Você tem 15? Eu pus 13? Desculpa, Monique. Nossa, você tem 15, tudo isso. Você tem 16? Paulo. Luiz. Diego. Júlio. Hã? Amanda. Sara. Miguel. Arthur. Dezesseis? Diego. O Arthur tem 12. Lógico, não. Qual a tua idade? Eu perguntei? Eduardo. Matheus. Não, é 13. Mas eu vou Super Choque. Tá. Yara. Nicole. Hã? Zé. Já perguntei para você, mas é claro. Ó, veja, uma forma. Deixa eu falar. Pessoal, deixa eu falar. Desculpa, às vezes eu sou mal educado, mas vou continuar sendo, porque tem jeito. Tá? Eu sou mal educado, tudo bem. Ó, veja, às vezes, o professor vai perguntar na coleta de dados e ele vai fazer isso aqui, ó. Já viram isso? Isso aqui tem vantagem, você bate o olho e já sabe o que é 10, mais 1, 11. Certo? Isso aqui chama tabulação. Isso aqui também é estudado em estatística. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Faz 4 assim e corta. É por isso certo? que Na cadeia. Só que o preço brasileiro, se fosse contar assim, contaria assim. Viu? A Sabrina teve um dia, por isso que ela foi mal numa prova, que ela não foi presa, mas eu devia mandar aprender, porque ela estava contando as palavras que eu mais falava, só que ao invés de contar assim, ela ficava de trás assim. E é muito mais difícil de contar. Bom, como eu contei assim, olha o que eu vou fazer. Eu vou organizar isso aqui num negócio que presta atenção. Deixa eu ver se tem esse vermelho funcionando ainda. Eu vou fazer uma tabela de frequência. Nossa, eu acho que o puxei para roxo. Tabela de frequência. Tá? Certo? O que é uma tabela de frequência? Presta muita atenção para entender exatamente o que é uma tabela de frequência. Eu vou colocar as idades que eu encontrei na primeira coluna, tá? As idades que eu encontrei foram mais novo é 12, 13, 14, 15 ou 16.
não tem ninguém fora dessa idade. E a idade do senhor? A idade do senhor não sei, acho que Deus sempre existiu, Senhor. Ó, volta pra cá. Ô, Sabrina. Não, eu pergunto a idade, o senhor vai perguntar ao padre. Ó, vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu posso afirmar é que as idades de vocês variam um pouco. Se fosse uma classe de educação de jovens e adultos, você podia ter de 15 a 60, né? Tá, pessoal. Pessoal, não. Só eu falando. A tabela de frequência, eu vou primeiro pôr um Fzinho minúsculo A. Fzinho A chama frequência absoluta. O que é frequência absoluta? É a quantidade de pessoas de cada idade, numericamente, Aritz. Vamos contar quantos tem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero que vocês... sem comentários. Comentário atrapalha um pouco, por causa do tempo. Quando você fala que frequência, se eu perguntar na prova, no IF tem uma questão que é exatamente isso. Vestibular do IF, Paola vai fazer. Vestibular do IF é assim. Qual a frequência de estudantes com 12 anos? Qual que é? Frequência absoluta. Ou só frequência. Se só falar frequência, é absoluta. Tá? Então, frequência é a quantidade. Vamos olhar agora com 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos ver com 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vamos ver o do 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aonde? Eu já pus mais um. Ai, meu Deus. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter que escrever frequência absoluta agora. Veja. Eu vou usar uma calculadora, tá? Vou usar uma calculadora para fazer a frequência, alguns cálculos aqui. Só que na hora da prova, eu vou pôr número, que a conta é fácil aqui. Eu vou escrever que a somatória, geralmente é esse símbolo aqui. Aqui é a soma. Tá? A soma. Bianca. Se eu somar aqui, vai dar 20, 46. Peraí. 20, 40, 57, 63. Foram embora 7 alunos. Vitor Labanquinha, Brian. Vitor Labanquinha, Brian. A Maria Luísa. Foi mais 2, 3 que eu não vou lembrar. Então, veja. Quando todo mundo estudou a chamada à tarde, chegou o Gabriel, então foram embora 4 que eu não estou lembrando, não estou percebendo. Agora, olha isso aqui. Camila.
Então, assino aqui o da tarde. Veja. Uma coisa que eu quero mostrar aqui, que essa distribuição, olha que curiosidade, não vai crescendo do 6 até o 26, depois não decresce. Quando essa distribuição, eles chamam de normal. Isso aqui não é exatamente assim, mas normalmente é assim, os valores do meio tendem a ter mais. E aqui vai diminuir. Então, a distribuição dos valores aqui é normal. Tá? Agora, olha só. Eu vou calcular a frequência relativa. É A minúscula, tá? Frequência relativa. O que é a frequência relativa? Quem sabe? Hã? Não, frequência relativa é a porcentagem. Olha só, eu vou fazer uma calculadora. Olha como que eu faço. Presta atenção. Vocês não precisam de calculadora para fazer na prova, porque eu pôr um número que a divisão é exata, tipo 50, tá? Mas olha lá, 6 dividido por 63 na calculadora, vezes 100. E vou arredondar para o inteiro mais próximo. 9,5. Vou pôr 9,5%. Frequência relativa. Tá? 14 dividido por 63 vezes 100. 22,2%. 26 dividido por 63 vezes 100. Depois eu explico para quem não sabe fazer isso. 41,3%. Estou arredondando para cima, tá? 41,3%. Acho que vou ter que gravar um vídeo para explicar esse cálculo aqui, para quem não sabe, porque eu não vou conseguir fazer. Aqui 17,5%. 6 não precisa fazer de novo. Por quê? Já fez. Só uma coisa. Às vezes você soma, não dá 100%, que eu estou arredondando, tá? O valor não é exato. Depois, não deixa eu esquecer. Semana que vem, Paulo, eu fazer no Excel isso aqui. Tá? Então, veja. Frequência relativa é a porcentagem. Qual é a porcentagem de aluno dessa sala aqui que tem 14 anos? Aproximadamente 40% de vocês têm 14 anos. Isso é frequência relativa. Tá? Agora, existe outra frequência, até vou dizer de outra cor, que é a chamada frequência acumulada. Não é TA mais. O que é frequência acumulada? É a quantidade de pessoas até aquele valor. Tá? Então, vamos lá. Quantas pessoas de 12 anos tem? 6. Quantas pessoas até 13 anos tem? Até 13 anos. 20. Vamos entender o que esse 20 significa. O 6 com 12 anos e mais esses 14 não dá 20? Isso é frequência acumulada, Karine. Se eu somar 6 com 14, é o total de alunos até 20 anos. Até 13 anos. E até 14 anos? São quantos? Então, tem 46 alunos até 14 anos. Até 15 anos. E até 16. Aqui não faz sentido somar, tá? Deu para entender o que é frequência acumulada? Existe também frequência acumulada relativa, que eu somo as porcentagens, tá? Certo? Mas vocês entenderam o que é uma tabela de frequência? Tabela de frequência, ela serve para fazer várias análises a respeito dessa informação. Mas nem sempre é muito fácil fazer isso. Como a sala é muito grande e nem todo mundo está à sua altura, ficaria muito difícil eu fazer uma tabela de frequência das alturas aqui. Mas eu vou inventar uns dados aqui, tá? Eu vou inventar uns dados para vocês entenderem. Acho que eu vou fazer no DataShow. Oi. Entrega assim.
Pode. Ô, deixa eu aproveitar e já mostrar agora no Excel. Veja. Olha só. Tchau, Palusa, né? Olha só. Pessoal, eu estou mostrando a calculadora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr a calculadora. E eu tava... Esse Doc 3 aqui é para eu escrever. Veja. Não, nada a ver. A única coisa é que começa com a mesma letra. Como é que... veja. Eu vou fazer uma frequência aqui para vocês entenderem. Vou colocar idade. Faz conta que eu estou dando aula num cursinho, num terceirão. Só para simplificar. Nesse terceirão, tem 7 alunos com 16, 28 alunos com 17 e 14 anos com 18. Se eu somar 7, 28 mais 14, não estou fazendo calculadora, não é? Mas eu pus para 49 ali. Aí, frequência relativa, presta atenção o jeito que eu vou fazer a conta, tá? Porque vocês vão precisar fazer isso na vida de vocês. Então, preste atenção. Não estou conseguindo. Presta atenção no que eu vou ter que fazer para calcular a frequência relativa. Você pode fazer silêncio? Nova Resende no fundo, de novo. 7 dividido por 49 vezes 100. Aí, olha como é que vai ficar na calculadora. 7 vezes... Desculpa, dividido, né? Não sei. 7 dividido por 49 vezes 100. Não deu esse numerão aqui? Aí, Luiz Felipe, como deu 14,2, eu vou arredondar para inteiro. Eu vou colocar 14% mesmo. Entenderam que eu estou desprezando? Porque depois da vírgula é um número menor que 5. Se for 5, arredondo para um número par. Certo? Mais próximo. Então, vamos lá. 28 dividido por 49 vezes 100. 57,14, então, 57. E 14 dividido por 49 vezes 100, 28,5, eu vou arredondar para 29. Entenderam o que eu fiz? Se eu somar aqui, vai dar 100%, às vezes não vai dar. Tem gente que fala, pesquisa eleitoral fajuta, deu 101%. Não é fajuta. Eu já mostrei, que eu não consigo pensar, tem que escrever. Já fiz conta aqui, mostrei que é fácil dar 101, se não dá certinho. Entendeu como é que eu faço? Aqui eu fiz 28 dividido por 49 vezes 100. Aqui eu fiz 14 dividido por 49 vezes 100. E eu arredondei para o inteiro mais próximo. Agora, na prova, o que eu vou colocar? Eu não vou colocar 49. Eu vou colocar, tipo, 50. Olha por quê. Vamos colocar os mesmos números ali, só que vamos colocar um aluno a mais com 17 anos. Aqui deu 50, não é? Se são 50 alunos, cada aluno é quantos por cento? 50 alunos, cada aluno é quantos por cento? 2%, não é? 50 alunos.
em 100, 100 dividido por 50, 2. Cada aluno é 2%. 50 alunos, cada aluno é 2%. Então, se eu fizer essa conta, aqui vai dar 14%, porque cada aluno é 2%. 29 vezes 2, 58%. E aqui, 28%. Se eu quiser fazer a conta, também vai dar isso aqui. Olha para você ver, vamos lá. Ó, 7 dividido por 50 vezes 100. Não deu 14? Olha o próximo. 29 dividido por 50 vezes 100. Se tiver dúvida, ó, 7 sobre 50 vezes 100, é só você inverter a ordem. Você cancelar aqui, ó. 50 e 100 vai dar 2 e 1. 7 vezes 2, 14. Entenderam como que eu vou colocar na prova? Tá. Outra coisa que eu quero que vocês aprendam. Fazer isso aqui no Excel. Vocês vão ver, vocês vão ver que delícia. Tem até um áudio. Ah, que delícia. Posso? Vou colocar lá. Idade, 16, 17, 18. Frequência absoluta, 7, 29, 14. Olha como é fácil. Para calcular a soma, é só vir, tem um símbolo aqui de soma. Só que autossoma. Clica ali. Certo? Clica no símbolo de soma. Pronto. Olha o que eu faço agora. Seleciono esse. Divido pela soma, que eu sei que é 50, pode pôr 50. E dá um Enter. Deu 0,14, né? Peraí. Deu 0,14. Eu vou lá em porcentagem, 14%, certo? Tá vendo essa seta branca? Ela fica preta, dois cliques, e aí? Quando eu dou aula disso aqui no ensino fundamental e médio, e a escola tem laboratório de computador, eu levo os alunos para fazer isso aqui e dou notas. Olha o que está na lousa aí. Idade. 12, 13, 14, 15, 16. Quantos alunos de 12 anos? Vai lendo aí para mim. 14, 26, 11, 6. Aí, olha o que eu vou fazer. 6 dividido por 63. Vou apertar a tecla ali. Como ali eu usei uma casa decimal, eu vou aumentar uma casa ali. Tá vendo? Tava 10 porque tava arredondando. Uma casa. E aí eu fiz num só. Tá vendo a setinha ali? Beleza? Certo. Não, então, a tecnologia serve exatamente. O pessoal que está online está enxergando, tá? Agora, eu vou inventar um negócio para explicar um outro tipo de dados que você pode fazer. Eu vou inventar a altura de pessoas. Eu vou inventar a altura de 40. Deixa eu fazer uma seleção aqui. 5 vezes 8. 40, não, 50. 50 pessoas. Deixa eu até colocar uma tabela aqui. Isso eu iria fazer manualmente aqui na sala, perguntando a altura de cada uma, como muito nem sabe. Eu vou inventar. Eu vou pôr um número aleatório entre 1 e 58 e... Vinícius, Gabriel. E 1 e 82. Vinícius. Eu vou inventar as alturas aqui. Pessoal, mas sem brincadeira, senão vai me atrapalhar, tá? E aí,
eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou fazer uma tabela. Você concorda que ficaria difícil colocar número por número? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabela de dados agrupados. Isso cai no Enem todo ano. Ó, eu vou fazer uma. Ô, Gabriel, você me ajudaria se aguentasse só mais meia hora? Ó, tabela de dados agrupados. O que eu vou fazer? Qual que é a menor altura que eu tenho aqui? Só que eu vou começar do 1,55. Ó, e vou colocar alturas de 1,55 até 1,65. Numa classe de 1,65 até 1,75. Em outra classe, não. De 1,75. Presta atenção. Tem aluno conversando. É impossível. Não dá para aprender. Não dá conversando. Não tem jeito. Tem que estar atento. Tem gente, não sei, vem aqui, fica conversando, atrapalha a aula. Se para vir não entender nada, pode, mas não pode ficar conversando. Então, isso daqui que eu fiz são intervalos de classes. Eu vou dar até o nome para essa classe. O que é a classe? É um agrupamento de dados. Então, Sabrina, entre 1,55 e 1,65, significa todo mundo que tem... Eu estou falando da importância, você está extraindo com não sei quem aí. Ó, então, quando eu faço isso aqui, o que significa? Significa que eu incluo esse número e eu não incluo o que está aqui. Deu para entender? Nossa, às vezes dá umas falhas aqui, certo? O que significa? Que quem tem 1,55 até 1,649999 está na classe 1, entendeu o que eu estou falando? Por isso que eu faço o intervalo daquele jeito. Ó, então isso aqui chama intervalo de classe. Intervalo de classe. Esse intervalo, qual é o tamanho do intervalo? Isso chama amplitude do intervalo. 10 centímetros, 0,1 metro. Tá? Que é 10 centímetros. Entenderam que é amplitude? Tamanho do intervalo. Aí, quem tem entre 1,65 e 1,65? Vamos contar aqui. Ó, Sabrina, presta atenção aqui. Pegando teu pé, né, Sabrina? 1, 2, 3, 4. Quem mais aqui? 5, 6. Tem mais? Parece que não tem. 7. 1,65 entra? Não, porque não tem tracinho ali. Quanto que deu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só 10? 11. 11. É. Então, aqui tem 11. Essa é a frequência absoluta do intervalo. Olha, o jeito que você vai organizar, do jeito que você quiser. Cada aluno vai organizar a classe do jeito que ele quiser. Tem exercício que já dá a classe determinada. Tem exercício que é aberto, você que decide. De qualquer forma, tem que usar esse intervalo aqui. A vantagem de usar o computador é que eu posso mudar de cor de caneta aqui. Estava usando uma vermelho, vou usar azul. Agora, 1,65 inclusive e 1,75 exclusivo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22. Então, aqui, 22. E entre 1,75 e 1,85, tem 1, 2, 3, 4, 5, por horrorosa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 82. Claro que tinha que dar 17 para a soma aqui ser 50, né? Cada aluno não é 2%, então a frequência relativa aqui é 22%, 44%, 34%. É interessante você dar uma olhada do jeito que é organizado o intervalo de classe. Por que isso aqui é importante? Porque imagina se eu fosse organizar um por um, como daria trabalho. Entendido isso? Pelo menos, mais ou menos? Tá. Eu quero mostrar como é que eu ponho no gráfico. Vamos aprender a pôr no gráfico. Tá? Não, pessoal. Pôr no gráfico. Vocês estão... É igual... Vocês chegam em casa... Imagine chegando em casa e o pai perguntando: o que vocês aprenderam na aula? Aprendemos pornográfico. Aprendemos um negócio pornográfico, certo? Ó, vê. Seguinte. Eu vou fazer 3 gráficos e eu quero que vocês prestem atenção, porque não vai dar para explicar muito. Eu recomendo que vocês depois assistam vídeo sobre. Eu vou fazer um gráfico que não é gráfico de barras. Rafael, presta atenção que tem tempo, não guarda não. Pessoal, não é para ninguém guardar, que não dá tempo. Qual que é a maior frequência absoluta? 28. Então, vamos colocar aqui... só tem 7 e 7, né? Então, vamos colocar aqui. 7, 14, 21, 28. Eu preciso de silêncio. E aqui eu vou pôr 16, 17, 18, 19 e 15. Pessoal, preciso de silêncio, não é possível. E Aritz? Eu vou ensinar vocês a fazer o polígono de frequência e o histograma. Não é gráfico de jornal. Não é o gráfico de geografia. É um objeto matemático. Presta atenção nisso. Eu vou escrever assim. Quantos alunos com 16 eu tenho? 7. Então, eu vou pôr um pontinho aqui. Quantos alunos com 16? Quantos alunos com 17 eu tenho? 28. E quantos alunos com 18 eu tenho? Olha como é o polígono de frequência. Eu não tenho 0 alunos com 15, 0 com 19. Então, polígono de frequência... É sempre um antes e um depois. Olha, isso daqui vai fazer muito sentido no futuro. Isso que eu fiz de verde chama polígono de frequência. Vai cair na prova você construir a tabela e o polígono de frequência. Olha o simulado depois. Simulado, tem aqui, uma quantidade de dados, fazer tabela de frequência e os gráficos. Agora, presta atenção aqui. E se o dado for agrupado? Que jeito faz o polígono de frequência? Presta muita atenção. É um pouco diferente.
Presta atenção, Rafael, também, se não vou conseguir. Então, ó, não tem até o 22? Vamos pôr de 5 em 5. 5, 10, 15, 20 e 22 é aqui. Ó, ali não começou do 1,55? 1,55. Vamos pôr aqui 1,50, 1,60, 1,65, 1,70, 1,75, 1,80, 1,85, 1,90. No polígono de frequência do dado agrupado, aqui não é um grupo que tem 10 valores, eu pego do meio. O que está no meio aqui? Não é 1,50? 1,60? 1,60 vai no 11. 1,60 eu ligo no 11. 1,65 e 1,75 é 1,70 que está no meio, não é? 1,70 eu ligo no 22. É 1,70 aqui, tá? Depois eu faço caprichado na próxima aula. E aqui é 1,80 no 17, né? 1,80 no 17. Vocês entenderam que o polígono de frequência aqui é no ponto médio? Aí, ô Luiz Otávio, depois vocês erram o polígono de frequência. O Adriano Micote errou. Veja, porque não prestou atenção. Para começar o polígono de frequência, a amplitude não é 10. Então, eu vou pôr 5 antes do mínimo e 5 depois do máximo, que é metade da amplitude, para fazer o polígono de frequência. Tá? Ah. Não, na idade é fixo. Agora é o seguinte, eu vou voltar, eu vou mostrar um outro gráfico que faz mais sentido. Não é de 1,55 até 1,65 que tem 11? Não é de 1,65 até 1,75 e tem 22? E não é de 1,75 a 1,85 e tem 20? Isso que eu faço aqui, que faz mais sentido, é chamado de histograma. Histograma, ele é certinho. Eu vou ter que explicar isso depois. Lembra disso, né, Jean? Isso é o histograma. Tá? O histograma, quando é o dado simples, é mais complicado, porque esse tem que vir até a metade da classe. Tem que vir até a metade da classe. Estou explicando rápido, para vocês poderem fazer o simulado. É até metade só. Isso que chama histograma. Depois, eu explico para vocês. Lá no simulado, dá uma olhada no que tem aqui no simulado. Vamos lá. Então, medidas. Conversão, área de figura, não. E aqui tem várias questões que falam a respeito de medidas, tá? Não precisa fazer as questões extras, só se quiser aprofundar. Aí, na parte de estatística, olha o que tem. Só que é inacreditável. Falta 14 minutos, vocês não têm disciplina de ficar quieto. Quando eu estou em reunião de professor, Paulo, não converso com meus colegas. E às vezes eu estou querendo muito saber a fofoca de um aluno com uma colega professora, e ela às vezes quer me contar, eu falo, não, vamos prestar atenção na reunião. Tem que ter disciplina. Então, vocês vão tentar fazer isso. Vocês vão colocar aqui frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada, e frequência relativa acumulada é somar a porcentagem. Certo? Aí,
É sério, eu vou brigar com... pegar um boi de piranha. Primeiro que tiver... Ou primeiro que falar... eu tinha um professor na escola que é o seguinte, sala inteira estava bagunçando, o primeiro que ele pegasse, ele castigava. Aí eu vou ficar com medo. Ah, o outro fez, não interessa. Entendeu? Você fez também, vai ser punido. Ó, aí, olha o que é a letra B. Construa o histograma e o polígono de frequência, que eu acabei de explicar. Certo? E aqui tá, construa a ogiva de Galton. Eu não expliquei ainda, e é o que eu vou tentar explicar. Mas depois, olha para você, tem muita matéria que eu preciso explicar de estatística, que é box plot quartis, tá? E diagrama de dispersão. Não deu tempo. Ó, olha as questões ali. Tá vendo? Eu vou explicar isso depois. Então, por isso que vocês não podem conversar, porque eu vou ter que explicar muito correndo. Não vai dar tempo. Eu vou gravar uns vídeos e mandar para vocês, porque esse B3 vai ser mais corrido que o outro. Eu vou explicar o que é ogiva de Galton. O que é ogiva de Galton? Veja. Só que se estiver conversando, não tem condição. Tem uns 5 alunos conversando. Ogiva de Galton, não é possível que a pessoa não entende. Que ela tem que se esforçar para entender. Imagina você vendo novela conversando com colega. Não dá para entender. Por isso que vai mal na prova. Não estuda e ainda conversa durante a aula. Está errado. Vamos botar de 10 em 10 aqui. 10, 20, 30. Faz de conta que está perfeito. 40, 50. Qual que é a frequência acumulada do 16? Peraí, vamos pôr a frequência acumulada. 7 mais 29, 36, 50. Qual a frequência acumulada do 16? 7. Qual que é a frequência acumulada do 17? 36. Qual que é a frequência acumulada do 18? Isso é ogiva de Galton. Aí você vai ligar no 0, você pôr 0 ali no 15, você vai ligar. Entenderam o que é ogiva de Galton? Fácil, não é? É o gráfico da frequência acumulada. Certo? Não é tipo a R3, que a R3 é diretamente proporcional. Sim. O que tem o SUS? Seguinte. Seguinte. Todo mundo se dá a chamada. Marcos, você entregou aqui? Essa aqui, né? Informações importantes. Uma coisa que deu certo e fez um monte de gente lá de Nova Resende entrar na faculdade de medicina e federal, que da turma inicial do poder, você tem 3 medidas. Foi o aluno estudar em grupo. Eles são um grupo de estudo. Uma dica que eu dou é tenta organizar um grupo de estudo. Você pode achar que isso não é importante, mas é matemática básica. Então, eu achava legal que o Thiago Lavanda estava nem aí com as matérias da escola. Ele tirava 7 com as matérias da escola. E ele se esforçava para essas aulas. Então, uma dica é: estuda, arruma um horário e estuda. Uma informação interessante é que no B3.2, medidas, e B3.3, nunca teve um 10. Já teve 5 provas. Então, é a chance de vocês tirarem um 10. Pode ser encarado como um desafio. Eu sei que alguns não têm tempo, mas arruma o tempo.
fatiga. Quanto mais ocupada a pessoa, mais tempo ela tem. Quem faz nada não tem tempo. Pega um horário de aula que o professor está passando a matéria, copia rapidinho, de qualquer jeito. Sabe aquele horário que você captou na aula? Tipo assim, o menino mostrou um caça-palavra na aula de matemática. Deu um caça-palavra na aula de matemática, vai estudando. Depois você pega a caça-palavra do colega emprestado e copia. Mas aproveita o tempo para estudar. Faça um grupo de estudo. Levem a sério, tá? Eu achei um pouco tumultuado a aula da tarde, mas achei que a aula de hoje foi boa. Acho que foi a melhor aula do Podemos Ver. Quero agradecer a presença de todos, inclusive os online. Eu vou encerrando e quero despedir. E encontro vocês sábado que vem, no mesmo horário, mesmo esquema,